Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a aula é de matemática, tá? E começa na página 128 sobre o jogo baralho de frações. Eu vou explicar para vocês aqui primeiro na lousa sobre a fração para vocês esclarecer as dúvidas aí de alguns alunos, tá bom? Então presta atenção. Aqui nós temos a figura, certo? Um retângulo dividido em 4 partes, olha só. 1, 2, 3, 4. Por isso o número 4 aqui no denominador, tá? E apenas uma parte está pintada. Então, aqui o número 1, que é o numerador. Então, o total de partes em que a figura está dividida fica aqui embaixo, que é o 4. Está dividido em quatro partes e aqui tem o número 4, certo? Uma parte pintada, então o número 1 aqui em cima. Se tivesse duas partes pintadas, seria o número 2 aqui, no lugar do 1, ok? Então, sempre a parte pintada na parte de cima do traço, e embaixo do traço é a quantidade de partes em que está dividida a figura, ok? Na fração, o número que representa a quantidade que está pintada na figura se chama numerador. A parte aqui de baixo, que representa o total de partes em que está dividida essa figura, é o denominador. Como que eu leio isso? 1/4, tá, gente? Olha aqui, 1/4. 1/4, ok? Então, se alguém ainda ficar com dúvida, esclareço mais lá na aula ao vivo, tá bom? Então, aqui para vocês esclarecerem, tá? Então, aqui é a quantidade de partes em que está dividida a figura e em cima é a quantidade de partes que está pintada na figura. Como se lê aqui? 1/4, ok? Eu posso também, igual lá na correção, eu estou colocando para vocês, por exemplo, 1/4, não dá para eu digitar igual tá aqui no computador, certo? Então, eu posso fazer assim, ó, o traço eu ponho uma barra e 4, 1/4 também, ok? Olha lá, no jogo de baralho, vocês vão pegar o material, as cartas, né, para esse jogo, está lá no bloco de jogos, tá bom? Na página 128 começam as regras. Então, vocês vão jogar em dupla, tá? Neste jogo de baralho, você irá testar seus conhecimentos sobre fração e descobrir novos conceitos, tá? Então, vocês vão pegar esse material, recortar aí, destacar, recortar, vão ler as regras, tá? Vocês vão jogar em dupla, então vocês com mais alguma pessoa, tá? Leia com bastante atenção as regras do jogo e boa jogada aí para vocês. Na página 129 tem aí também o restante da regra do jogo e começa, olha só. Tem aí um exemplo, porque a primeira etapa do jogo vocês vão jogar de uma forma. Na segunda etapa do jogo, vocês já vão usar o sinal de igual. Olha aqui, o sinal de igual, tá? O sinal de maior e o sinal de menor, tá? Vocês vão usar lá na segunda etapa do jogo. Então, no primeiro momento, vocês vão jogar só com a primeira etapa. Depois que terminar essa jogada, vocês jogam novamente usando as figuras igual, maior e menor, tá? Que é a segunda etapa do jogo. E aí tem um exemplo, tá? Para vocês ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, tem aí na página 129, 1/5 é menor que 2/5, né? E aí, tá mostrando aí, da esquerda para a direita, lê-se 1/5 é menor que 2/5, ok? E aí tem a situação problema. Marcela, jogando com Murilo, estava muito contente, pois tinha conseguido ganhar várias cartas. Para representar uma igualdade, veja uma das jogadas da menina. 1/10
E aí tem a figura aí ao lado, né? Representando 1/10. Aí, continuando lá na página 130. Agora, a partir da carta colocada abaixo, desafio você a representar uma igualdade em seguida. Em seguida, registre sua carta no espaço em branco e coloque o devido sinal de comparação, tá? Então, vocês vão colocar aí. Número 2. Descreva uma das rodadas em que você participou usando sinais. Os sinais de igual, maior ou menor, tá? Aí vocês vão escrever aí uma jogada que vocês fizeram. Na página 131, tem aí as atividades. Não podemos desperdiçar. O uso dos recursos da natureza deve ser feito com inteligência. Então, está falando do quê? Da água, né, gente? Olha lá, problema número 1. Os alunos do 4º ano compraram 18 baldes para captar água da chuva e poder reutilizá-la. Pensando no uso desses baldes, fizeram a classificação que se vê abaixo. Então, aqui, os baldes amarelos, eles vão usar para a limpeza do pátio. Os baldes vermelhos, limpeza dos banheiros. Os baldes azuis vai usar para regar as plantas do colégio. Considere o conjunto de 18 baldes, pinte 1/3 dos 18 baldes de amarelo, 1/3 dos 18 baldes de vermelho. Escreva qual é a fração que representa os baldes azuis. Então, aqui tem os 18 baldes, vocês vão dividir em 3 partes, que é amarelo, vermelho e azul. E vão pintar aí, tá bom? E aí vai ter a quantidade certinha de baldes para cada cor, né? Para cada uso que eles vão fazer lá, tá? Na página 132, tem aí 2. Todos os alunos, funcionários e professores da escola estão envolvidos na tarefa de proteger o nosso planeta, como, por exemplo, encontrando maneiras de reduzir a produção de lixo. Resolveram juntar garrafinhas de água usadas no recreio para proceder à sua higienização e posterior reuso. Represente por meio de desenho as 36 garrafinhas que juntaram. Então, desenhar as 36 garrafinhas. Aí tem as situações, ó. Se a turma do 3º ano reutilizou 1/6 do total coletado, quantas garrafinhas isso representa? Né? Então, vocês dividindo aí essas garrafinhas, quantas serão do 3º ano? É 1/6. B. A turma do 5º ano reutilizou 1/6 também do total das garrafinhas. Quantas garrafinhas deixaram de ir para o lixo? Na C. Responda os números na representação fracionária. Então, A. Total de garrafinhas reutilizadas. B. Garrafinhas que ainda não foram reutilizadas, tá? No exercício da página 133, leitura e escrita de números. Complete os espaços em branco da tabela de acordo com o que está sendo pedido. Então, tem assim, ó, a escrita do número na tabela, né? Tem primeiro a escrita do número na representação fracionária, a escrita do número por extenso e a representação da fração pela pintura. Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo, no primeiro quadrinho, já está aqui 2/4, já está escrito também 2/4. E como que vocês vão representar isso? Vão desenhar 4 garrafinhas e pintar 2. Vai ficar 2 sem pintar, tá? Na B, 1/2.
Aí vocês vão ter que escrever aí na segunda coluna, 1/2. E vai ter que desenhar, né? 2 garrafinhas e pintar apenas uma. E assim por diante. Na 6, 3/6, na D, 2/3, na E, 5/8, na F, 2/10, na G, 15/20 e na H, 6/18, tá bom? Então, prestem atenção na hora que for escrever ou fazer um número fracionário e para desenhar as garrafinhas e pintar. Então, lembre-se que aqui na parte de cima é a quantidade que está pintada e aqui é quantas partes está dividida, tá? Ou quantas garrafinhas aí no caso vai ter, tá? Na página 134, a professora Maria, para desafiar novamente o seu grupo, pegou o baralho das frações propondo uma última atividade. Olá, alunos! Temos esta figura, ela está dividida em quantas partes? Vocês vão contar aqui quantas partes está dividido esse retângulo. Gostaria de pintar 4 partes deste todo? Então, vocês vão ter que pintar 4 partes. Como posso representar isso no código fracionário e no código com vírgula? Então, vocês vão ter que pôr em fração e com número em vírgula, tá bom? Qual é a função de cada um dos algarismos da escrita fracionária? Qual é a função da vírgula ao escrever números decimais? Aí vocês vão escrever aqui, tá? Aí tem a lição de casa, página 157 e a 158 para casa. Na escola de Ana, a campanha pela economia da água está conscientizando toda a garotada. A Ana já entendeu a importância da captação de água da chuva e sugeriu a ideia a seu pai. Com essa medida, conseguiram encher 24 garrafas de 1 litro cada uma. Lê as informações sobre o uso dessa água e responda ao que se pede. A. 1/2 de 24 litros foi utilizada na lavagem do quintal. Quanto sobrou de água depois dessa lavagem? Aí vocês vão anotar aí. Então, 1/2 representa quanto? Metade, não é? Então, prestem atenção aí. B. O restante foi utilizado na limpeza dos banheiros. Qual é a fração que representa a quantidade de água utilizada nessa limpeza? Então, na A, vocês vão pôr quantos litros sobraram, tá? Não é em fração. Já na B, é o número fracionário, tá? C. Da água captada das chuvas, quanto restou para a limpeza das calçadas? Explique. Aí vocês vão colocar aqui se sobrou ou não, tá? Na página 158, a escola de Ana continua fazendo a campanha para o consumo racional da água. Os alunos do ensino fundamental 1 fizeram cartazes para conscientizar a população vizinha à escola da importância de economizar. Assim, você deve pintar em cada gráfico abaixo, que representa o total de cartazes, a área que corresponde aos cartazes já feitos. Olha só. A. O 4º ano já confeccionou 1/2 do total de cartazes que serão entregues ao supermercado. E aí vocês vão pintar quanto representa nessa primeira figura 1/2. Na B, o 2º ano já confeccionou 3/6 dos cartazes que serão entregues à banca de jornal. Vamos pintar aí essa quantidade. Na C, padaria também será conscientizada e o 3º ano já confeccionou 4/8 dos cartazes que estão sob sua responsabilidade e que serão levados a esse estabelecimento. Vão pintar aí 4/8 na figura. Os moradores dos prédios vizinhos também receberão informações e a turma do 5º ano já confeccionou 6/12
dos cartazes que deverão ser encaminhados a eles. Então, vocês vão pintar aí também essa fração. Pensando no número de cartazes que cada turma deve fazer, verifique se alguma delas já cumpriu mais do que a metade de sua tarefa. Explique sua resposta. Então, vocês vão colocar aí se eles já fizeram a metade ou não, ou foi menos ou foi mais, tá? Explicando aí, tá bom? E essa é a nossa aula de matemática de hoje. Então, não esqueçam de colocar a data nas páginas aí das atividades de hoje, data na lição de casa, ok? Quando for fazer atividade no livro, coloquem no caderno, coloquem o cabeçalho e a data. E, por favor, uma coisa que é muito importante, fazer a correção no final da lição. Quando terminou a lição, assistiu a aula ao vivo, tirou as dúvidas, faça a correção, tá bom? Não se esqueça de anotar as dúvidas e participar da aula ao vivo para perguntar para a Pro, né? E tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E estarei explicando mais sobre as frações lá na aula ao vivo, combinado? Um beijo para vocês, prestem bastante atenção na lição, ok? Beijos e até a próxima aula.